Olá pessoal, o intuito deste vídeo é fazer uma apresentação aí dos requisitos que são aplicáveis, né, em específico para a construção civil, quando a gente trata aí da NR1, que é algo que está gerando aí algumas dúvidas, né, inclusive alguns de vocês aí solicitaram isso. Então eu fiz aqui um compilado de informações que vai servir de subsídio para que vocês possam elaborar aí o PGR, o GRO, na área de atuação de vocês. Então, a NR1 é uma norma aí que ela é geral, né? Tem as classificações das normas aí, a NR1 é uma norma geral, porque ela se aplica aí a todas as demais, né? Inclusive as normas setoriais. E na construção civil aí a gente tem essa necessidade de elaboração do GRO, que é a documentação, né? Documentação que vai tratar do gerenciamento dos riscos ali na atividade da construção civil, e a implementação do PGR. Né? O PGR é o programa, ou seja, baseado aí no GRO, é feita a implantação, né, do PGR, que nada mais é do que um programa, do que uma aplicação prática daquilo que foi elaborado ali através do GRO. E a gente tem também aí agora, com mais evidência, né, embora já estivesse incluso, né, implicitamente, a questão aí psicossocial, quando a gente fala de risco ergonômico, a gente tem agora essa obrigatoriedade aí, que também tem gerado aí algumas dúvidas, né? Então, agora a gente tem essa obrigatoriedade aí do aspecto envolvendo aí os riscos psicossociais. E qual é a diferença, né? PGR e GRO? Os dois não são a mesma coisa, né? Então a gente vai ver aqui a seguir aí as diferenciações de um e do outro, tá? O que eu devo fazer primeiro, né? Porque eu elaborando um, eu tenho já embasamento para fazer o outro. Então a gente vai ver isso aí na sequência. Então, ó, GRO, né? Eu coloquei aqui a referência do subitem 1.5.3.1. Então, lá nesse subitem da NR1, né? Eu tenho que a organização ela deve implementar em seus estabelecimentos. Então, se tiver mais de um estabelecimento, eu vou ter um GRO para cada estabelecimento, né, daquela organização. E aí eu sempre falo isso com vocês, quando a gente lê nas NRs lá a organização, né, o empregador, a gente sabe que isso aí está relacionado à segurança do trabalho. Porque o dono da empresa, né, ele não tem cabedal aí para fazer isso. Então, ele contrata alguém que entenda do assunto, né? Alguém da área da segurança do trabalho, que é justamente para fazer esse atendimento. Né? Então, a gente lê aí a organização, só que a gente sabe que isso está relacionado à segurança do trabalho, né? Ao SESMIT, se estiver na empresa. Né? Então, o primeiro passo aí para implementar, né, para gerar lá o gerenciamento de riscos, né, é identificar quais os perigos que existem. Né? Então, preciso primeiramente, identificar os perigos. Então, vou fazer um levantamento lá, né, nas áreas daquela empresa. Então, se tiver mais de uma empresa, né, se for em locais diferentes, eu vou ter que fazer isso para cada uma delas. Tá? Então, eu vou fazer esse gerenciamento aí, eu fazer essa identificação desses perigos existentes. Né? E aí aqui eu coloquei uma imagem que eu utilizo muito, que é para não ter dúvida, né? E perigo, ele é diferente de risco. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo. Não, eu tenho uma área aqui, nessa primeira imagem aqui, que tem a informação, né? Que lá é uma área perigosa, então tem tubarões ali naquela água. E eu tenho a informação aqui da proibição de natação lá, né? Ou de banho de mar. Ou seja, após o perigo, eu tenho uma atividade. Então, aqui eu tenho uma proibição desta atividade. Por quê? Lá dentro tem um risco do que? Dos tubarões lá devorar, né? Quem for tentar nadar ali. Então, eu identifico o perigo, né? Aí eu vou analisar qual ou quais as atividades que estão atreladas a eles, né? E aí, baseado nisso, eu tenho o risco, né? Que o perigo mais a atividade me gera. Então, a primeira coisa que eu identifico, perigo. Qual atividade, quais as atividades que existem relacionadas a ele, vai me determinar os riscos, né? Então, eu posso ter graus de riscos ali diferentes, né? E pode ser que eu tenha o perigo e também não tenha o risco, né? Ou tenha ali um risco pequeno, né? Então, lembre-se sempre dessa associação. Perigo mais atividade, ele gera um risco, né? O perigo sem uma atividade, ou seja, eu tenho uma água aqui, né, cheia de tubarões, só que se ninguém nadar lá, ninguém for tomar banho de mar, o risco está controlado, né? Então, eu não matei os tubarões,
mas eu controlei esse risco através de uma medida de controle, né? No caso aqui foi uma proibição, tá? Então tenho sempre em mente essa diferenciação. Depois que identifiquei os perigos, né, aí tem também essa informação aí no subitem da NR1, no 1.5.4.3, eu vou avaliar os riscos, ou seja, identifiquei que tem perigo, vi que existem atividades ali que envolvem aqueles perigos que vão gerar riscos, né? E aí eu tenho as 5 classificações aí de riscos, né? Riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos mecânicos, né, ou risco de acidente, e riscos químicos, tá? Então eu vou identificar, né, de acordo com os perigos e atividades, quais os riscos que existem ali, né? Então pode ser que para uma determinada atividade eu tenha os 5 tipos de riscos envolvidos, né? Pode ser que para outra determinada atividade eu não tenha os 5, eu tenha 2, ou eu tenha 1, né? Então depende muito da atividade que eu vou analisar. Então não pode ser generalista aqui, né? Eu tenho que fazer, por exemplo, na construção civil, eu vou fazer uma análise, por exemplo, para quem trabalha com a fundação, né? A pessoa que está ali cavando, quais os riscos que existem, que é diferente, por exemplo, depois na fase de acabamento, né? Quando a pessoa estiver lá fazendo o revestimento, colocando piso, colocando revestimento, os riscos são outros, né? Ou quando a pessoa está pintando, os riscos são outros, né? A pessoa está dando um acabamento na fachada, os riscos são outros, né? Então, eu tenho que avaliar isso aí também de acordo com a etapa da construção, né? Então, de acordo com a etapa, eu vou ter riscos que eles podem ser encerrados quando aquela etapa se encerra, né? E aí eu vou ter outra etapa seguinte que eu vou ter outros riscos para analisar. Então, na construção civil, a melhor coisa a se fazer é você fazer essa avaliação aí, né, essa identificação de perigo, né, juntamente com a etapa daquela construção, com a etapa da atividade. Porque conforme for avançando, eu posso ter aumento ou redução de riscos, né? Vai depender muito das atividades envolvidas ali. Bom, fiz isso, né? Agora eu vou avaliar, tá? E aí, essa sequência aqui de avaliação, ela está inclusa, né? Eu coloquei aqui em cima, lá na ABNT BR 3110, tá? Isso aqui a gente vê nas aulas de análise de riscos, né? Diversas ferramentas que tem lá, que são descritas pela própria ABNT 3110, né? Então, é uma norma aí que trata de gerenciamento de riscos, faz parte lá do grupo da 31.000, né? Daí, da ABNT 31.000. Então, a gente tem a 30.010 aí que ela tem algumas ferramentas lá que ela descreve como, né, ferramentas que podem ser utilizadas aí para fazer a avaliação de risco. E lá, né, na própria norma, ela também descreve passo a passo de como fazer isso, tá? E isso vai atender aqui o subitem 1.5.4.4 da NR1, tá? Quais são esses passos? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os riscos, ou seja, sei quais são os perigos, sei que aqueles perigos têm atividades envolvidas, então eles vão gerar riscos, né? E aí eu vou identificar quais são os riscos que existem ali, tá? Ah, tem risco de, né, queda, né? Tem risco ali de queimadura, né? Tem risco ali de virar uma surdez temporária, né? Ou uma surdez permanente. Então eu vou identificar quais são os riscos que tem ali de acordo com a atividade, né, que eu analisei ali, tá? Feito isso, eu vou determinar os níveis, né? E aí, como que eu determino esses níveis aí, né? Eu vou precisar fazer uma mensuração, né? Então, tem ruído, opa, só pelo fato de ter ruído é um risco, né? Então, eu vou precisar lá me basear na NR15, né? Isso falando na construção civil, tá? Então, eu vou precisar basear na NR15 lá. Aí eu vou pegar o anexo 1 da NR15, né? Ou o anexo 2, né? O anexo 1 trata de ruído contínuo intermitente, e o anexo 2 trata de ruído de impacto. Então, eu vou analisar ali, né, com o dosímetro de ruído, se aqueles níveis, né, de ruído eles estão acima do permitido, né, por lei. Tá? E aí, feito isso, eu vou determinar esses níveis. Tá? Ah, não está acima, está abaixo, então eu vou fazer a determinação aqui. Né? Ou seja, os riscos que eu encontrei eu preciso quantificar. Né? Lembrando que a gente sabe, por exemplo, que nem todo risco ele precisa ser quantificado. Né? Então, por exemplo, se a gente falar de umidade, né, ele é apenas qualitativo. Né? Então, eu vou classificar ele aqui de forma qualitativa. Tá? Então, eu vou me basear lá nesse aspecto que eu vou me basear na NR15. Tá? Então, uso ela como ferramenta de apoio para eu ter lá parâmetros, né, para determinar se o nível de risco é aceitável ou não. Tá? Então, aqui é o que eu faço nessa segunda etapa. Feito isso, né, aí eu vou precisar, depois a gente vai ver um exemplo aí dessas
como a gente faz essas análises aí, né? Então, precisa determinar a severidade e a probabilidade, tá? Então, aqui também é uma determinação da própria NR1, tá? Só que, se eu for aqui utilizar as ferramentas da ISO 31010, eu não tenho ferramentas lá que ela descreve que eu consiga analisar a severidade e probabilidade, né? Então, eu não tenho lá uma ferramenta que ela me dê essas duas informações aqui, tá? Eu até consigo analisar a probabilidade, só que eu não tenho uma ferramenta que faça os dois. Então, a gente vai ver depois como faz isso aí na prática. Então, aqui eu vou determinar, né, essas severidades e probabilidades de acordo, né, com a etapa aqui do meu risco que foi analisado. Lembrando que, né, o risco ele pode existir, ele pode ser aceitável ou não, né? Então, de qualquer forma, eu vou precisar analisar a severidade, né, a probabilidade que aquilo ali gera ali para aquele trabalhador. Tá? Feito isso, eu vou também correlacionar aqui. Então, de que forma? Opa, peraí, tem uma máquina lá que ela está gerando muito ruído. Né? Então, eu analisei aqui que está com nível de ruído alto. Então, aqui tem uma interação. Será que essa máquina, além de ela gerar ruído, ela está adequada à NR12? Então, aqui também eu tenho um risco ali, né, de que a pessoa possa se cortar, possa ter ali uma perda de membro, né, algum acidente. Opa, aqui tem uma interação, uma correlação. Então, eu vou analisar essas informações. Ah, mas a máquina está protegida, ela está adequada à NR12, mesmo assim ela gera um ruído alto. Opa, então eu tenho uma correlação aqui, o aspecto psicológico. Será que esse ruído elevado ele não vai gerar ali um estresse? Né? Aqui tem uma interação, ou seja, estou falando de ergonomia. Né? Ah, essa máquina aí ela gera um calor ali. Opa, será que esse calor ali ele já está atingindo a questão de conforto térmico? Né? Ah, mas não é um calor que está dentro do nível, está abaixo do nível, por exemplo, da NR15, né? Está abaixo do anexo 3 da NR15, trata de calor, né? Então, está abaixo do anexo 3, mas é questão do conforto térmico, né? Eu precisar utilizar lá as informações da própria NR17, ergonomia. Então, eu vou analisar aqui as possíveis interações, né? Correlações com outras normas, tá? E, por fim, eu vou determinar, né? Evidentemente, né, que tendo, né, que risco elevado, né, esse risco tendo interação com outras situações, eu vou determinar como eu controlo aquilo ali, tá? Sempre lembrando daquela hierarquia de controle que a gente fala, né? A primeira coisa que eu vou pensar é numa medida de engenharia, ou seja, uma proteção coletiva, né? Então, se tem uma máquina lá que o pessoal utiliza para cortar madeira e ela está gerando ruído muito alto, opa, medida de engenharia. Então, eu vou ou trocar aquele motor para um motor mais silencioso, ou vou enclausurar aquele motor para que ele não tenha um ruído tão elevado. Então, eu fiz uma medida de engenharia, protegi coletivamente, ou seja, não só quem está ali trabalhando, mas alguém que estiver ao redor também foi ali beneficiado com essa redução de ruído. Tá? E aí depois eu vou para a medida administrativa, né, que é treinamento, capacitação, e por último o EPI. Tá? Então, é sempre pensando nessa hierarquia que a gente aprende, né, que está na própria ISO 45001, né, está na NR1, está na NR9, está na NR10, está na NR12, né? Então a gente tem essas descrições aí da hierarquia de controle nas normas regulamentadoras. Bom, aí eu venho aqui para o controle desses riscos, né? Que é o item 1.5.5. Então eu vou descrever as medidas de prevenção para controlar o risco, né? Por que controlar? Porque nem todo risco eu consigo eliminar. Então, quando eu não consigo eliminar, eu vou controlar, eu vou deixar ele no nível aceitável, no nível que não vai impactar os trabalhadores, tá? E aí eu vou acompanhar. Opa, eu determinei uma medida lá para reduzir o risco, e eu vou acompanhar, que é o que a gente chama de validação, né? Ah, a máquina estava gerando muito ruído, então a gente não conseguiu trocar o motor, mas como uma solução a gente foi lá e fez um fechamento ali, né, em volta do motor, por exemplo, com mantas de espuma, por exemplo, né, e espuma de poliuretano. E ali, essas mantas em volta ali, elas diminuíram o ruído, né, acabou abafando ali o ruído. Opa, aí eu vou lá validar. Será que na prática isso aí, de fato, diminuiu? Então eu preciso medir lá de novo, por exemplo, para constatar que diminuiu ali o nível de ruído, né? Ou também até para garantir que aquilo ali não impactou o pessoal da manutenção, né? Então, quando o pessoal for da manutenção vai dar mais trabalho, o pessoal não vai conseguir. Então, é o que a gente chama aqui de acompanhamento, a gente chama de validação, tá? Porque às vezes a gente dá uma solução, a gente acha que está melhorando, mas a gente está ali agregando risco, né? A gente está potencializando ali um risco que talvez a gente não tenha percebido. Tá? E aqui vem a questão
de atendimento lá à própria NR7, né, o PCMSO. Então, aqui é feito junto com a medicina do trabalho, tá? Em conjunto com a medicina do trabalho é feito esse monitoramento da saúde ocupacional do trabalhador. Por quê? Porque tem outras questões aí também, né, que podem adoecer o trabalhador. Não é apenas ali o aspecto de um risco físico, né, mas tem também ali um aspecto ergonômico, um aspecto mental, que o médico, né, medicina do trabalho, ela vai avaliar aqui, ela vai monitorar isso aí de acordo, né, com a atividade daquele trabalhador. Né? Então, tem atividades que já têm ali parâmetros de periodicidade de exame, tá? Isso já é normativo, e o médico do trabalho ele vai fazer esse acompanhamento. O que a gente tem que fazer é só cobrar, né? A gente está ali monitorando isso documentalmente falando, né? Mas quem vai fazer essa análise, quem vai avaliar o trabalhador é a medicina do trabalho. E se houver casos de acidente, adoecimento, né? E aqui também é uma situação bem preocupante, por quê? Dependendo do que acontecer, né, a gente pode ter uma visita do Ministério do Trabalho lá na empresa, né? A gente pode ter uma visita aí de algum órgão aí governamental, né, da Anvisa, da CETESB, por exemplo, né, Sereste, por exemplo. Então pode alguém ir lá porque está tendo muito adoecimento, está tendo muito acidente ali, né? Mesmo que não seja acidente ali, incapacitante, né? Então a gente pode também ter uma visita ali que é um agravante. Tá? Então antes que isso aconteça, a gente tem que analisar. Opa, será que tem alguém reclamando de algum tipo de enfermidade, né? Dor de cabeça, né? Cansaço mental, estresse, né? Então a gente tem que analisar isso aí através ali de um acompanhamento médico. Né? Então, se tiver essa análise ali de forma correta, a gente consegue antecipar ali e prevenir possíveis adoecimentos, né? Possíveis afastamentos ou até mesmo né, óbitos ali decorrentes aí desses acidentes. Bom, tudo isso que eu falei é o GRO, tá? Ou seja, tudo isso aí é documentação, tá? Agora a gente vai falar do PGR. Então, fiz o GRO, né? Basicamente eu já estou com 80% do meu PGR pronto, tá? Então, o que eu tenho de informação ali do meu GRO, eu vou utilizar no meu PGR, tá? E aqui, por exemplo, né, ó, eu já identifiquei os perigos e já avaliei os riscos lá no meu GRO, tá? Então, com essas duas informações que eu tenho do meu GRO, eu vou fazer aqui o meu inventário de riscos, né? Então, o que é um inventário? É um levantamento, né? Então, eu sei aqui todos os riscos que existem. Então, aqui são, de fato, os riscos, né? Então, identifiquei lá que tem ruído, mas eu vi que está um nível de ruído abaixo, né, do permitido. Ou então, a gente conseguiu lá implementar alguma medida de controle lá e diminuir o ruído. Controlou. Opa, mas aqui eu vou fazer um inventário. Então tem um risco lá de ruído. Então aqui eu vou monitorar isso, né? Eu vou deixar isso aqui descrito que foi feito, né, tal coisa lá para controlar aquele risco, tá? Então, com as informações que eu já tenho lá do meu GRO, então, a partir do momento que eu identifiquei os perigos e avaliei os riscos decorrentes dos perigos e das atividades que são atreladas a eles, eu consigo fazer um inventário de risco. Né? E aqui também, baseado nesse controle, né, eu tenho lá o meu plano de ação. Tá? Por quê? Porque nem sempre você vai fazer o seu GRO, né, e no outro dia está tudo resolvido. Por quê? Porque demanda dinheiro, demanda tempo, né? Então, você precisa de um plano de ação. Então, você vai ter que determinar aqui aquilo que é mais crítico, né? E, embora possa ser mais crítico e gere, né, onere mais o caixa da empresa, só que aquilo que é mais crítico precisa ser resolvido primeiro. E aí você vai resolver aquilo ali através desse plano de ação. Esse plano de ação você vai determinar a etapa, né, ou as etapas ali para resolver os riscos encontrados, né? Se não possível eliminar, controlar. Então, a gente tem um risco lá, por exemplo, ergonômico lá por baixa iluminação. Opa, precisa pôr mais lâmpadas no local de trabalho lá das pessoas, né? Quanto tempo que tem para fazer isso aí? Quanto que vai demandar de dinheiro para fazer isso? Né? Então você vai criar o seu plano de ação lá. Demanda X e isso no máximo em 2 semanas tem que ser feito. E por aí vai. Tá? Então aqui no seu plano de ação, baseado naquilo que você determinou, né? Então, ó, o que você determinou lá como medida de controle, você vai gerar aqui um plano para que isso seja de fato feito. Tá? Então não adianta também você colocar aqui um plano de ação para 2 anos e a obra tem
quase 2 anos, né, para concluir. Então, não adianta nada, né? Então, você tem um plano de ação lá que ele não é eficaz. Está colocando algo ali que você não vai conseguir gerenciar. Por quê? Né? Quando chegar lá no final da obra, nem precisa mais fazer isso. Só que já adoeceu, né? Ou já causou ali algum tipo de acidente, porque você fez um plano de ação que não é um plano de ação efetivo. Tá? Então, isso aqui você vai gerenciar, ou seja, isso aqui você precisa cobrar. Tá? Isso aqui você precisa implementar. Então, por isso que é um programa, aqui não é um documento. Tá? Aqui você vai, evidentemente, registrar essas informações, só que aqui você precisa cobrar, ou seja, precisa acontecer na prática. Tá? Ao contrário do GRO. O GRO ele subsidia, ou seja, ele traz essas informações. Aqui não. Aqui você já tem tudo o que precisa ser feito e você vai apenas cobrar, vai ficar lá em cima lá das pessoas, né, para que isso seja efetivado. Então, ó, tem a informação aqui que eu já falei para vocês, né? O GRO ele vai integrar todos os perigos e riscos, né? Inclusive aí os aspectos de riscos psicossociais, tá? E eu tenho essa informação aqui que eu coloquei também. O PGR ele pode ser único, se for um estabelecimento, né? Agora, se você tiver outras unidades, né? Se você tiver mais de um setor ali dentro daquele estabelecimento, ou mais de uma atividade, que é o caso, né, da construção civil, você vai ter que fazer para cada um, né, para cada setor, para cada atividade, um PGR, tá? Então, é assim que funciona na prática. Bom, aí vem o PDCA, né? O PDCA também que é falado com vocês. Isso aqui é muito cobrado, né? Isso aqui qualquer instituição aí que queira, né, se manter ativa, ela vai buscar sempre a melhoria contínua, né, que é o PDCA, tá? Então, voltando lá, né, ó, você implementou seu PGR, tá? Opa, implementei no PGR aqui, ó. Né, fez, tá? Você planejou ele através do seu GRO, né? Se implementou com o seu PGR e aqui você vai validar, né? Opa, peraí, aquilo ali que eu coloquei como medida de controle, né? Está funcionando? Está sendo feito, está sendo mantido, tá? E pode ser que melhore, opa, dá para melhorar aquilo ali ainda, alguém deu uma ideia lá que eu não tinha pensado, que vai ficar até mais fácil, né? E aí você vai revisar lá o seu GRO para que aquilo ali seja melhorado, né? E as empresas elas sempre buscam isso aí como uma redução de custos. Bom, aqui eu coloquei para vocês aqui como que a gente vai conseguir fazer essa determinação da severidade e da probabilidade que eu falei lá no começo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, né, baseado nessa documentação que eu vou mostrar aqui, é analisar a severidade, né, daquele risco. Depois que eu analisei a severidade, eu vou analisar a probabilidade, né, o quanto a pessoa está exposta, né, ou quanto aquilo ali pode acontecer. Com essas duas informações aqui, eu vou ter uma matriz onde eu vou cruzar, né, o resultado que eu tenho da severidade e o resultado da probabilidade. Eu vou ter um valor aqui da minha matriz de riscos. Esse meu valor é o que eu vou avaliar lá para tomar uma decisão. Então, de repente, deu o valor 1 aqui na matriz. Então, eu posso manter do jeito que está. Ah, deu o valor 2. Opa, posso manter, só que tem possibilidade de alterar. Tá? Então, aqui, neste link aqui, eu tenho uma publicação que tem, né, esses exemplos aqui. Tá? Então, ó, eu vou deixar depois para vocês esse material disponível. Então, dentro dessa minha documentação aí, que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho lá na página 49, se não me engano, as informações dessas tabelas. Né? Então, opa, qual é a tabela que eu uso para severidade? Já tenho lá. Qual é a tabela que eu uso para probabilidade? Já tenho lá. Como que eu faço essas análises? Como que eu faço esse cruzamento? Está tudo pronto lá nessa documentação que eu vou compartilhar com vocês depois. Bom, aí vem os aspectos psicossociais, né? Então, opa, aspectos psicossociais também tem gerado aí, né, uma grande repercussão. Tá? Vamos analisar o que fazer, por onde começar. Então, aqui também eu tenho um material que eu vou compartilhar com vocês, que é um guia, né, elaborado pelo próprio Ministério do Trabalho, que traz as informações lá de como deve ser feita essa análise de riscos psicossociais. Então, é analisar o que está aqui e colocar em prática. Está, né? Mastigado aqui, é uma receita de bolo. Então, dentro aqui dessa guia, eu vou ter as informações necessárias para eu poder também
aplicar isso aí na prática, tá? Sempre importante, né? Tudo que você fizer, né? Faça uma reunião com as pessoas, com as partes interessadas, inclusive, né, com os trabalhadores. Ah, não dá para levar todo mundo? Leve um representante lá, tá? Isso aqui é também necessário, treinamento periódico, né? Treinamento de reciclagem, porque as pessoas esquecem, mudam os trabalhadores, principalmente na construção civil, que tem, né, uma rotatividade muito grande, então é necessário ter treinamento periódico, tá? Sinalização adequada, então eu preciso sinalizar com pictogramas, né, com figuras e também com textos, né? Então, eu preciso ter uma informação clara lá que não deixe sinal ali, né, para ambiguidade, tá? E fazendo parte, né, até dali da questão de assédio, né, de prevenção contra o assédio e tudo mais, canal para que o próprio trabalhador ele possa fazer denúncia, né, mesmo que seja de forma ali anônima, tá? Ele tenha esse canal aberto ali para ele poder denunciar o que está acontecendo na empresa e até, né, casos de incidente, né? Lembrando lá da pirâmide de Bird, né, que a gente trabalha sempre, né, com os incidentes para que eles não se tornem acidentes lá, né, inclusive acidente fatal, né? Então é importante para a gente já acompanhar os incidentes. Opa, teve algum incidente, né? Já reporta lá, porque nem sempre a gente consegue acompanhar tudo dentro de uma construção, tá? E aí eu vou deixar aqui também para vocês, e aqui infelizmente não tem como, né, eu compartilhar isso, eu só vou passar aqui para vocês quais são essas normas, e aí vocês vão ter que adquiri-las, né? Mas aqui eu tenho também duas normas que são fundamentais aí, ó, para essas questões aí, quando a gente fala de carga de trabalho mental, aspecto psicossocial, né? Voltado aí para a ergonomia. São duas normas que estão traduzidas já para o português, né? Então, a 10075 parte 1, a 10075 parte 3. Então, elas tratam ali da questão de carga de trabalho mental, né? Como avaliar isso aí, como determinar se, né, antes do trabalhador se adoecer, antes do trabalhador reclamar de algo, né, se aquilo ali já não está gerando ou vai gerar ali um estresse mental, né? Então, tem essas duas normas aqui, que aí a empresa, né, ela deve adquirir, cada uma delas, né? A empresa que vai pagar por isso, né? Então, a gente cobra da empresa, né? Então, opa, precisa dar ferramenta para a gente. Então, eu deixo aqui essas duas referências para vocês. Tem informações, né? Principalmente nessa terceira parte aqui, né? Tem informações ali que são primordiais para a gente conseguir, de repente, criar lá um plano de ação, né? Ou mudar, né? Até a forma de trabalho, já focado na prevenção aí do aspecto, né? De desgaste, de estresse mental. Importante também, né? Tudo que você implementou na empresa, né? Tudo aquilo que você colocou em prática, você monitorar, né? Analisar, fazer comparativo, né? Opa, agora a gente implementou uma medida de controle. Será que diminuiu a quantidade de acidentes, diminuiu a quantidade ali de afastamento de trabalhador, né? As reclamações diminuíram, né? Como que os próprios trabalhadores estão se sentindo ali, né? Então é importante você mensurar isso, até para mostrar, né, que a segurança do trabalho está tendo ali uma efetividade, né? Então isso aqui é importante você começar a fazer esse gerenciamento aí. Tem empresas que fazem isso aí através de dashboard, né? Tem já montado lá, é só você fazer lá né, o preenchimento, o acompanhamento, né? Só que isso aqui também é importante, tá? E, inclusive, né, isso aqui mostra, né, a necessidade, né? Isso aí acaba evidenciando, né, o porquê de ter a segurança do trabalho ali naquele ambiente, tá? E para fechar, uma dúvida, né, que é muito frequente, né? E aí, aqui a resposta não sou eu que estou dando, né? Não é alguém que falou para vocês, né? É, tem que ser uma resposta técnica, né? Então, um embasamento técnico, né? Então, quem pode, né, de fato, fazer o PGE, né? E aí, será que o técnico de segurança ele pode fazer isso, né? Acaba, no final das contas, tudo caindo lá no colo do técnico de segurança, né? E, evidentemente que isso onera o tempo, né? Só que em contrapartida é uma oportunidade de aprendizado também, né? Desde que evidentemente esteja, né, dentro ali é, do aspecto do técnico, né? Então também a gente não vai fazer coisas que tem ali um nível hierárquico acima da gente, né? Então quem pode fazer o PGR, tá? Eu trago para vocês aqui, né? Este link, tá? É o link do governo, né? O link onde tem lá as informações do Ministério do Trabalho e Emprego.
Então, dentro deste link aqui, são publicadas orientações técnicas, tá? E aí, esta orientação técnica que eu vou compartilhar com vocês lá também, né, a de 2023, lá tem a informação no finalzinho dela de que o próprio técnico de segurança, né, ele pode elaborar o PGR. Evidentemente, né, que aquilo, né, que estiver ali no PGR seja, né, de atribuição técnica dele. Então, a gente não vai poder pôr algo lá no PGR, por exemplo, que é da medicina do trabalho. Então, quem vai ter que assinar, quem vai ter que determinar isso é o médico do trabalho, tá? Mas se estiver dentro da competência do técnico, o técnico ele pode elaborar o PGR. Tá? Então, vou deixar também esse arquivo lá para vocês. Então, aqui, né, foi uma gravação de uma orientação técnica, né? Então, todas as informações que eu vou compilar lá na publicação lá no YouTube, são informações do próprio Ministério do Trabalho. Então, é só você seguir, né, já está lá, passo a passo, e colocar em prática. Né? Então, a gente viu aqui, né, de uma forma bem, né, generalista, que não é apenas a NR1. Né? Então, não adianta, né, qualquer outra NR você achar que você vai pegar apenas a NR e vai ter tudo que você precisa lá. Tem muita coisa que está implícita, né? Não está explicitamente lá na própria norma. Tá? Então, a gente precisa de subsídios, né, de outras informações, e este foi um exemplo disso. Eu espero que este vídeo ajude vocês aí, e eu tenho certeza, né, de que se vocês acessarem esses materiais que eu vou compartilhar, né, evidentemente que também façam a leitura deles, né, vocês não vão ter qualquer dúvida quanto ao que deve ser feito. Tá? Eles estão bem claros, bem objetivos, e eu tenho certeza de que vai ajudar vocês. Tá? Muito obrigado.